R$ 280.000. Esse foi o preço de um erro que poderia ter destruído tudo. Um simples engavetamento numa rodovia. 1 segundo de distração. E ali, naquele momento de metal retorcido e vidro estilhaçado, eu entendi o peso brutal de uma decisão que a maioria das pessoas ignora todos os dias. Mas essa não é uma história sobre acidentes. É sobre um homem que transformou essa mesma lógica de proteção num império de R$ 1 bilhão por ano. E as lições que ele me ensinou vão muito além de seguros. Elas vão direto no coração de qualquer um que sonha em construir algo grande, muito grande. Eu passei horas mergulhado numa conversa de Reinaldo Zanon. Um cara que começou com um pai corretor de seguros numa cidade do interior, que foi vendedor de porta em porta, com um button ridículo no peito, perdendo namorada e amigos no processo, e que hoje comanda a 8ª maior franqueadora do Brasil. 58 anos de história. Mais de R$ 1.000 milhões faturados só no último ano. E sabe qual é a parte mais insana? Quase ninguém acorda de manhã querendo ser corretor de seguros. Mas esse cara provou que quando você domina os fundamentos certos, não importa o mercado, você vence. O que eu vou compartilhar com vocês agora não são teorias, são 12 lições extraídas de alguém que jogou o jogo e venceu. Alguém que apostou tudo quando todos disseram que ia dar errado. Alguém que pegou R$ 50.000 emprestados sem ter como pagar e transformou isso numa máquina imparável de resultados. E a primeira lição? Ela pode salvar o seu negócio hoje, agora, neste exato momento. Lição 1. Processos salvam vidas e empresas. Deixa eu te contar uma coisa que pouquíssimas pessoas entendem sobre crescimento. Você pode ter o melhor produto do mundo, pode ter a equipe mais talentosa, pode ter investidores batendo na sua porta, mas se você não tiver processos claros, documentados, replicáveis, você não tem um negócio, você tem um emprego disfarçado de empresa. Reinaldo e o irmão Gustavo descobriram isso da forma mais dolorosa possível. Era 2008, a economia mundial estava derretendo, bancos quebrando, empresas gigantes desaparecendo da noite para o dia. E ali, no interior de São Paulo, a corretora de seguros do pai deles tinha uma dívida gigantesca. Em valores de hoje, cerca de R$ 2 milhões devendo para o banco. O pai recebeu uma proposta para vender, quitar a dívida, viver em paz. Mas o Gustavo trabalhava lá. E ele não sabia fazer mais nada. Então ele ligou para o irmão e disse aquelas palavras que mudam destinos. Ou você me ajuda a escalar isso, ou meu pai vende e eu não sei o que fazer da minha vida. A mãe deles, lá em 1994, tinha ido para Atlanta fazer o Franchise University. Tinha voltado empolgada, cheia de ideias, querendo franquear a corretora. O pai jogou um balde de água fria. Franquia de hamburgueria, cafeteria, sim, mas franquia de corretora de seguros? Isso não existe. Engavetaram o sonho por 14 anos. 14 anos, gente. 14 anos esperando. E aqui vem a sacada brutal. Quando eles decidiram desengavetar esse sonho e começar o processo de franqueamento, algo mágico aconteceu. Eles não tinham vendido uma franquia sequer ainda. 0 franquias, mas o simples ato de passar pelo processo de estruturação trouxe uma clareza absurda para o negócio. Eles foram obrigados a responder perguntas que nunca tinham feito. Como funciona cada etapa do nosso processo? Como treinamos alguém do zero? Quais são os indicadores que realmente importam? Como replicamos o sucesso? Antes disso, a empresa funcionava do jeito que dava, sem manual, sem processos claros, cada um fazendo de um jeito, aquela bagunça organizada que todo mundo conhece. Mas quando você precisa ensinar outra pessoa a fazer exatamente o que você faz, você é forçado a enxergar as falhas. Você é obrigado a criar sistemas. E sistemas, meu amigo, sistemas são a diferença entre você trabalhar no negócio e o negócio trabalhar para você. Então eles escreveram tudo, cada passo, cada detalhe. Criaram manuais operacionais que não existiam, mapearam jornadas, definiram padrões. E sabe o que aconteceu? A própria corretora original, que já existia havia décadas, começou a funcionar melhor. O time interno ficou mais alinhado, os resultados começaram a aparecer com mais previsibilidade, porque agora tinha clareza, tinha direção, tinha processo.
E essa é a lição número 1 que eu quero que você tatuasse na mente. Franquear o seu negócio não significa necessariamente vender franquias. Significa estruturar o seu negócio de uma forma que ele possa ser replicado. E quando você faz isso, quando você realmente documenta cada engrenagem da sua máquina, você sobe de nível como empreendedor. Você deixa de ser um fazedor de tarefas e vira um construtor de sistemas. Pensa comigo. Quantas vezes você já sentiu que o seu negócio depende de você para absolutamente tudo? Que se você sair 2 dias, vira um caos? Que ninguém faz do jeito certo? Isso não é porque as pessoas são ruins. É porque não existe um processo claro para elas seguirem. E quando não existe processo, o que você tem é improviso. E improviso não escala. Nunca. Então a pergunta que fica é: o que você faz está escrito em algum lugar? Existe um manual que outra pessoa poderia pegar e replicar o seu resultado? Ou tudo está na sua cabeça, refém da sua memória, dependente do seu humor do dia? Porque aqui está na verdade crua. Você não precisa ser uma franquia para pensar como uma. Você só precisa ter a disciplina de escrever o óbvio, de transformar o que você faz intuitivamente em passos replicáveis. E quando você faz isso, você liberta o seu negócio. Você liberta você mesmo. Lição 2. Go big or go home. Jogue grande ou volte para casa. Agora presta atenção nessa história porque ela vai contra tudo que te ensinaram sobre prudência e responsabilidade financeira. E talvez seja exatamente por isso que funciona. Era 2010. A Seguralta tinha acabado de virar franquia oficialmente. Eles tinham vendido 4 ou 5 unidades. Era tudo muito novo, muito frágil, muito incerto. E aí surge a oportunidade de participar da ABF, a maior feira de franquias do Brasil. O lugar onde todos os grandes players estariam. O lugar onde você ou aparece como gente grande ou some na multidão. Mas tinha um problema. Na verdade, 2 problemas gigantes. O primeiro, eles não tinham dinheiro para montar um stand decente. O segundo, na feira existia uma área que Reinaldo chama de o Departamento dos Pobrinhos. Eram aqueles espaços padronizados do Sebrae, todos iguaizinhos, com um adesivozinho da sua logo, sem acabamento, sem personalidade, sem nada que chamasse atenção. E ele olhou aquilo e pensou: eu vou colocar minha marca num negócio pobre assim? Nem pensar. Então, ele tomou uma decisão que muita gente ia chamar de loucura. Ele decidiu que se fosse para ir, tinha que ir grande. Stand de verdade, acabamento profissional, presença marcante, competir de igual para igual com franquias que já faturavam milhões. Mas o investimento? R$100 mil. Em valores de 2010. Eles não tinham esse dinheiro. E aqui vem a parte que separa quem constrói império de quem fica sonhando. Reinaldo saiu batendo de porta em porta nas seguradoras, com humildade, com verdade. Olhava nos olhos dos diretores e dizia: a Seguralta virou franquia, eu quero participar da feira, mas eu não tenho o dinheiro. Vocês podem me ajudar? A maioria deu risada na cara dele. Franquia de corretora de seguros? Isso não vai dar em nada. Vocês estão loucos? Uma seguradora em particular, um diretor que hoje é parceiro deles, o Rivaldo da Porto Seguro, literalmente riu e disse: isso aí não vai virar nada não. Mas vendas, como o Reinaldo ensinou, é um esporte de fazer contatos. Quanto mais contato você faz, mais portas se abrem. E de tanto bater, de tanto pedir, de tanto acreditar, uma pessoa disse sim. O nome dele era Marcos Vinícius, diretor-geral da Sul América Seguros. Ele olhou nos olhos do Reinaldo e entregou um cheque de R$50 mil, mas não foi de graça. Marcos Vinícius colocou uma condição: você vai me devolver esse dinheiro. Vamos colocar uma meta de produção e você tem 24 meses para pagar. E Reinaldo, com aquele frio na barriga que todo empreendedor conhece, aceitou. Fechado. Pegou os 50 mil da Sul América, juntou com o pouco que eles tinham guardado e investiu R$100 mil num stand que fez todo mundo parar para olhar. Mas não parou aí. Lembra que eu falei que eram 2 problemas? O stand era um. O outro era credibilidade. Eles eram jovens. Reinaldo tinha 26, 27 anos. O Gustavo, 25.
Ninguém ia confiar o futuro financeiro numa franquia comandada por dois moleques. Então eles precisavam de alguém que trouxesse peso. Alguém que, quando falasse, as pessoas parassem para escutar. E foi aí que veio a tacada de mestre. Eles contrataram Paulo Henrique Amorim, o jornalista, para fazer o vídeo institucional da Seguralta. Quanto custou? Em valores de hoje, cerca de R$ 1 milhão. Em valores de 2009, eram R$ 400 mil. Eles não tinham, mas o pai tinha crédito no banco. E o pai, acreditando nos filhos, pegou esse dinheiro emprestado. Então, faz as contas comigo. 50 mil emprestados da seguradora, 400 mil emprestados no banco. Investimento total no stand de 100 mil. Eles estavam devendo uma fortuna, apostando tudo, sem garantia nenhuma de que ia funcionar. E com todo mundo dizendo que ia dar errado. Chegou o dia da feira. O stand estava impecável. Grande, bonito, profissional. As pessoas paravam, entravam e davam de cara com o Paulo Henrique Amorim na tela contando a história da Seguralta. A credibilidade instantânea, a autoridade visual, o posicionamento de empresa grande. Resultado? 12 franquias vendidas naquela feira. 12. E essa é a lição número 2, que muda tudo. No mundo dos negócios, rápido e grande é mais fácil que devagar e pequeno. Porque quando você aparece pequeno, as pessoas te tratam como pequeno. Quando você aparece grande, mesmo que seja tudo emprestado, mesmo que seja tudo na fé, as pessoas te respeitam como grande. Óbvio que isso não é sobre gastar dinheiro que você não tem de forma irresponsável. É sobre entender que existem momentos na vida onde você precisa fazer uma aposta, onde você precisa acreditar antes de ter certeza, onde você precisa agir como se já fosse quem você quer se tornar. Reinaldo fez uma analogia perfeita sobre isso. Ele falou sobre quando caiu da bike e ralou as costas inteiras. Ficou carne viva. E de noite, quando ele dormia de barriga para cima, a pele colava no lençol. E de manhã, quando ele acordava, tinha que descolar. E aí vem a pergunta, você tira devagar ou tira rápido? Se você tira devagar, cada milímetro é uma tortura. Você sente cada fibra se soltando. A dor se arrasta. Mas se você conta até 3 e arranca de uma vez, dói? Sim, mas dói menos, porque a intensidade encurta o tempo. E no empreendedorismo é exatamente igual. Devagar você sente cada pedra no caminho. Cada obstáculo vira uma montanha. Cada dúvida te paralisa. Mas quando você vai com tudo, quando você joga grande, a velocidade te carrega. O momentum te protege e antes que o medo te alcance, você já chegou. Então a pergunta é, você está jogando para empatar ou está jogando para ganhar? Porque se for para jogar pequeno, talvez seja melhor nem entrar em campo. Lição 3. Vendas é um esporte de fazer contatos. Essa frase aqui deveria estar escrita em letras garrafais na parede de todo empreendedor. Vendas é um esporte de fazer contatos. Quanto mais contato eu faço, mais venda sai. Parece simples, não é? Óbvio até. Mas a verdade é que a maioria das pessoas trava exatamente aqui. Porque fazer contatos dói. Fazer contatos expõe você. Fazer contatos significa ouvir não, muito não. E o ser humano foi programado para evitar rejeição. Então a gente fica esperando o momento perfeito, esperando ter tudo pronto, esperando a economia melhorar, esperando o produto estar impecável, esperando. E enquanto você espera, o cara que está fazendo contatos está fechando negócios. Reinaldo aprendeu isso na prática. Em 2005, 2006, ele trabalhava numa multinacional americana vendendo produto para emagrecer de porta em porta. Ele colocava um button ridículo no peito escrito: "Perca peso agora, pergunte-me como", e saía batendo de porta em porta. O pai dele era empresário. Os amigos esperavam que ele entrasse direto para a corretora, assumisse um cargo, tivesse uma vida confortável. Mas ele escolheu o caminho difícil e pagou o preço. Perdeu a namorada porque ela tinha vergonha dele com aquele button. Os amigos se afastavam nas festas. As pessoas olhavam com desdém. Mas sabe o que ele ganhou? Ele ganhou a maior faculdade do mundo, a Universidade das Ruas.
Porque ali, batendo de porta em porta, ele aprendeu a lidar com rejeição, aprendeu a ler linguagem corporal, aprendeu a quebrar objeções, aprendeu que venda não é sobre manipulação, é sobre conexão. E essa habilidade de fazer contatos foi exatamente o que salvou eles quando decidiram franquear. Lembra da história do stand? Ele bateu em quantas seguradoras? 10, 15, 20? Não importa. O que importa é que ele continuou batendo até alguém dizer sim, porque ele entendia a matemática brutal das vendas. Todo não te aproxima de um sim. E aqui está o erro que destrói a maioria dos negócios. As pessoas acham que venda é sobre talento, sobre ter lábia, sobre ser extrovertido. Mas Reinaldo mesmo contou que sempre foi tímido. No colégio, ele congelava na hora de apresentar trabalho. Ficava vermelho. Preferia fazer todo o trabalho sozinho e deixar outra pessoa apresentar. Então, se não é talento, o que é? É método, é disciplina, é entender que venda é um jogo de números. Se você falar com 10 pessoas e uma comprar, você tem 10% de conversão. Se você quer vender mais, você tem duas opções. Ou melhora a sua conversão, ou aumenta o número de contatos. E a segunda é infinitamente mais fácil que a primeira. Tem uma franqueada deles, a Adriane e a Cristiane, que moram em Ibiúna, cidade pequenininha perto de Sorocaba. 70 mil habitantes. Elas saíram do banco onde trabalhavam. Estudaram por 1 ano e meio antes de tomar a decisão. E quando entraram para dominar. Hoje elas têm 5 mil clientes na carteira. 5 mil. E isso gera mais de R$1 milhão por ano em comissão. Mas sabe o que é insano? Elas compraram a carteira da maior corretora da cidade. Uma corretora que tinha quase 20 anos de mercado. E sabe quando compraram? Com 3 anos de Seguralta. 3 anos. A concorrente, que estava lá há quase 2 décadas, não aguentou a pressão e foi pedir para elas comprarem a carteira. Senão ia quebrar. Como 2 pessoas que tinham 3 anos de mercado dominaram uma cidade inteira em cima de quem tinha quase 20 anos. Contatos. Relacionamento, presença. Elas saíram do banco sabendo fazer o quê? Lidar com gente, vender produto, resolver problemas, ouvir necessidades e aplicaram isso com uma máquina de fazer contatos chamada Seguralta atrás delas. Porque aqui está a verdade. Você pode ter o melhor produto do universo, mas se ninguém souber que você existe, você não vende. E a única forma de as pessoas saberem que você existe é você aparecer, insistentemente, consistentemente, incansavelmente. Então a pergunta que eu faço para você é: quantos contatos você fez hoje? Quantas pessoas você falou sobre o seu negócio? Quantas conversas você iniciou? Quantas mensagens você mandou? Quantas reuniões você marcou? Porque se a resposta for 0, ou 1, ou 2, você não tem um problema de produto, você tem um problema de distribuição. E distribuição, no final das contas, é sobre fazer contatos, muitos contatos. Lição 4. Rápido dói menos que devagar. Essa aqui é uma das lições mais contraintuitivas e mais poderosas que eu já ouvi sobre empreendedorismo. E ela vem de uma analogia de dor física que traduz perfeitamente a dor emocional de construir um negócio. Reinaldo contou que foi atropelado de bicicleta. E olha da ironia, quem estava dirigindo o carro era o irmão dele. O Gustavo estava dentro do carro, o motorista era menor de idade e ele estava pedalando a 40 km por hora dentro do condomínio quando o carro virou e bum, ele voou por cima do carro. Caiu, as costas ficaram carne viva e aí começou o pesadelo das noites. Ele tinha que dormir de barriga para baixo, porque se dormisse de barriga para cima, a pele colava no lençol. E teve noite que ele dormiu errado, acordou com a pele grudada. E agora? Como que descola? Você já passou por isso? Não precisa ser acidente de bike. Pode ser um band-aid que ficou tempo demais, um machucado que grudou na roupa. Aquele momento onde você sabe que vai doer, mas precisa tirar. E você fica lá, puxando devagarinho, sentindo cada fibra se soltando, cada terminação nervosa gritando. E quanto mais devagar você vai, mais você sofre. Porque você estica o sofrimento. Você transforma segundos em minutos. Você multiplica a dor. Mas se você contar até 3 e arrancar de uma vez, dói pra caramba.
mas dói menos, porque a intensidade concentra a dor num único momento. E aí acabou, passou. Você segue em frente. E no empreendedorismo, a lógica é exatamente a mesma. Quando você vai devagar, você sente cada obstáculo, cada rejeição, cada erro, cada conta que não fecha, cada cliente que não vem, cada funcionário que sai, porque você está no limbo. Você não está grande o suficiente para ter segurança, mas não está pequeno o suficiente para não ter responsabilidade. Você está no pior lugar possível, o meio do caminho. E sabe qual é o problema do meio do caminho? É que é onde a maioria desiste. Porque a dor está constante. Você acorda todo dia com aquele peso no peito, aquela ansiedade, aquele medo de não dar certo. E como você está indo devagar, essa sensação dura meses, anos até. Mas quando você vai rápido, quando você toma decisões grandes, quando você faz apostas ousadas, a dor também está lá, mas ela é concentrada, é intensa, é aguda, mas passa rápido. Porque ou você explode de vez, ou você decola. Não tem meio termo. Pensa no que Reinaldo fez. Ele pegou 400 mil reais emprestados para contratar o Paulo Henrique Amorim. Pegou mais 50 mil de uma seguradora. Investiu 100 mil no stand. Tudo isso sem ter certeza nenhuma de que ia funcionar. Isso não foi prudente, isso não foi planejado com margem de segurança, isso foi uma aposta gigante. E sim, se tivesse dado errado, teria sido um desastre. Uma dívida enorme, um fracasso público, uma humilhação na frente da família, dos amigos, do mercado. Mas sabe o que teria acontecido? Eles teriam descoberto rápido, em meses, não em anos, e teriam partido para outra, ou ido trabalhar em outro lugar, ou recomeçado de outra forma. Mas deu certo. E quando dá certo rápido, você pula etapas, você encurta décadas em anos, você ganha um momentum que te carrega. Porque sucesso atrai sucesso. E quando as pessoas veem você crescendo, elas querem fazer parte. Investidores aparecem, talentos batem na porta, oportunidades surgem. Mas nada disso acontece se você está indo devagar. Porque devagar você passa despercebido. Você é mais um tentando, mais um sonhando, mais um achando que um dia vai dar certo. E tem outro fator aqui que ninguém fala. Quando você vai rápido, você não tem tempo para duvidar. Você não tem tempo para ficar ruminando se é a decisão certa. Você age, ajusta, age de novo, ajusta de novo. Você entra num ciclo de ação-reação que te força a evoluir na velocidade da necessidade. Mas quando você vai devagar, você tem tempo de sobra para pensar, para analisar, para questionar. E aí entra a paralisia da análise. Você fica preso num loop infinito de será que, e se, mas talvez. Enquanto você pensa, o concorrente age. Então aqui está a verdade dura. A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento, fracassa por falta de velocidade, porque elas querem ter certeza antes de agir, querem eliminar todos os riscos, querem uma garantia que ninguém pode dar. Mas empreendedorismo não é sobre eliminar risco, é sobre gerenciar risco. É sobre estar tão comprometido que você não aceita o fracasso como opção. É sobre contar até 3 e arrancar o band-aid de uma vez. Porque sim, vai doer. Mas vai doer menos do que você imagina e vai passar muito mais rápido do que você teme. Lição 5. Fé move montanhas e fatura bilhões. Agora eu preciso que você abra a mente para essa lição, porque ela não vai fazer sentido lógico. Ela não vai caber numa planilha. Não vai ter como você colocar num fluxo de caixa, mas ela foi o combustível que transformou uma corretora regional com dívida de milhões numa empresa que fatura 1 bilhão por ano. Era 2008, 2009. A empresa praticamente não existia ainda como franquia. Eles tinham um sonho, tinham vontade, tinham disposição, mas não tinham nada concreto. 0 franquias vendidas, 0 cases de sucesso, 0 provas de que aquilo ia funcionar. E todo mundo, absolutamente todo mundo que eles falaram sobre a ideia, riu na cara deles. Franquia de corretora de seguros? Vocês perderam a cabeça? E aí aconteceu algo que muita gente vai achar maluquice. Mas presta atenção, porque isso separa quem constrói império de quem fica sonhando. Reinaldo foi numa igreja. Ele é um homem de fé. E naquele dia tinha um profeta visitante, um cara que ele nunca tinha visto na vida. E no meio do culto,
esse profeta parou, olhou para o Reinaldo e falou uma frase que mudou tudo. A Seguralta vai ser uma gigante com mais de 400 franquias. 400 franquias. Eles não tinham nenhuma. Nenhuma. E o cara falou, 400. Agora imagina o que passa na tua cabeça nessa hora. Você pode fazer duas coisas. Ou você descarta como um louco falando besteira. Ou você acredita. E se você acredita, você age. Porque fé sem ação é ilusão. E Reinaldo acreditou. Não porque ele era ingênuo, mas porque ele precisava acreditar. Porque quando você está apostando tudo, quando você pegou 400 mil reais emprestados, quando você está devendo 50 mil para a seguradora, quando seu pai colocou o nome dele em risco, quando todo mundo está duvidando de você, você precisa de uma âncora. Você precisa de algo maior que os números frios. Você precisa de fé. E aqui está o pulo do gato que a maioria não entende. Fé não é sobre acreditar e ficar parado esperando um milagre cair do céu. Fé é sobre acreditar e fazer o impossível acontecer. É sobre tomar decisões que só fazem sentido se der certo. É sobre apostar quando a lógica manda recuar. Porque pensa comigo, se Reinaldo não tivesse fé, ele nunca teria pegado aquela grana emprestada. Nunca teria contratado o Paulo Henrique Amorim. Nunca teria investido 100 mil no stand. Ele teria ficado no jogo pequeno, teria ficado na zona de conforto, teria seguido o manual de empreender com segurança. E hoje seria só mais uma corretora regional. Mas ele teve fé. E fé te faz tomar atitudes que pessoas sem fé nunca tomariam. Fé te dá coragem para ligar para a 20ª seguradora depois de 19 não. Fé te faz acordar às 5 da manhã quando você dormiu às 2. Fé te sustenta quando a conta não fecha no fim do mês. Fé te impede de desistir quando todo mundo diz que está na hora de parar. E tem uma coisa curiosa aqui. Reinaldo guardou o livro do Eike Batista desde 2008, 2009. O X da questão. E quando o Eike foi jantar na casa dele, anos depois, ele pediu para autografar. E sabe o que o Eike escreveu no livro? Margem alta. Só isso. Margem alta. Como se estivesse confirmando que aquela visão que Reinaldo teve anos atrás era real. Mas a fé não foi só sobre número de franquias. Foi sobre propósito. Porque chegou um momento onde Reinaldo percebeu que o negócio dele não era sobre seguros, era sobre realizar e proteger sonhos. E quando ele perdeu a mãe e o pai, ambos cobertos por seguro, ele sentiu na pele o valor daquilo. Não é só dinheiro, é dignidade, é tranquilidade, é poder enterrar seus pais sem escolher o caixão mais barato porque é o que você pode pagar. E essa fé no propósito é o que faz ele acordar todo dia, mesmo já tendo dinheiro suficiente para se aposentar. Porque não é sobre dinheiro. Nunca foi. É sobre algo maior. É sobre deixar um legado. É sobre honrar a memória do pai que fundou aquilo há 58 anos. É sobre provar para todos que riram que eles estavam errados. E aqui está a lição mais profunda dessa história toda. Você pode ter estratégia, pode ter processo, pode ter capital, mas se você não tiver fé, você vai desistir no primeiro obstáculo grande, porque obstáculos grandes exigem fé grande. E o empreendedorismo é feito de obstáculos gigantes disfarçados de oportunidades. Então a pergunta que eu faço é: você tem fé no que você está construindo? Não fé de igreja necessariamente, mas fé de alma, fé de propósito, fé de missão. Aquela certeza irracional de que vai dar certo, mesmo quando todos os dados dizem o contrário. Porque sem essa fé, meu amigo, você não aguenta. Simples assim. Lição 6. Margem alta. É o segredo dos bilionários. Essa lição aqui vale mais que qualquer MBA. E ela veio direto da boca de um dos homens que já foi o segundo ou terceiro mais rico do planeta. Eike Batista. E sim, eu sei que o Eike quebrou depois. Eu sei da história toda, mas isso não invalida a lição. Aliás, torna ela ainda mais valiosa. Porque quando um cara que chegou no topo do mundo te diz qual é o segredo, você escuta. E você aplica sem repetir os erros. Reinaldo teve a oportunidade de receber o Eike na casa dele para jantar. Imagina a cena.
um dos maiores empresários do Brasil sentado na tua mesa. E você tem a chance de fazer a pergunta que todos queriam fazer. Então Reinaldo perguntou: qual é a sensação de ser bilionário? Multibilionário? E o Ike começou a falar. E tudo que saía da boca dele eram números absurdos. 999 bilhões. 1 trilhão. 2 trilhões. Ele só falava em trilhões. O Reinaldo ficou uma semana sem dormir direito, só processando aqueles números, porque a mente da gente não foi feita para conceber trilhões, a gente não consegue visualizar isso. Mas no meio dessa conversa surreal, o Ike soltou a bomba. A resposta que Reinaldo procurava. Ele falou: Zanon, o segredo de qualquer negócio é margem alta. Margem alta. Você precisa de negócio que traga 60%, 70% de margem. 60%, 70% por cento. A maioria dos empresários está feliz com 10%, com 15%. Trabalha que nem condenado o ano inteiro para fechar com 20% e acha que está bem. Mas os gigantes, os que faturam trilhões, os que constroem impérios, esses não jogam o jogo da margem baixa, eles jogam o jogo da margem alta. E aqui está a verdade brutal que ninguém quer aceitar. Margem baixa te força a fazer volume. Volume te força a ter estrutura gigante. Estrutura gigante te força a ter custo alto. Custo alto te força a fazer mais volume ainda. É um ciclo vicioso, onde você trabalha mais para ganhar menos. Mas margem alta te dá liberdade, te dá flexibilidade, te permite investir em qualidade, te permite escolher clientes, te permite dizer não, te permite focar em excelência ao invés de quantidade. Pensa na Nvidia. O CEO dela é um dos homens mais ricos do mundo agora. Sabe qual é a margem da Nvidia? Absurda, porque eles não vendem chip comum, eles vendem tecnologia de ponta, eles vendem o que ninguém mais consegue fazer. E quando você é o único que faz, você coloca o preço que quiser. E olha que interessante, Reinaldo guardou o livro do Eike desde 2008, o X da questão. Quando o Eike foi na casa dele e autografou, ele escreveu exatamente isso no livro. Margem alta. Como se estivesse reforçando a lição, como se estivesse dizendo: eu fui lá no topo, vi tudo e voltei para te contar. O segredo é esse. Agora você pode estar pensando: mas eu trabalho num mercado competitivo. Eu não consigo ter margem alta. Se eu cobrar mais caro, o cliente vai para o concorrente. E é aí que mora o erro, porque você está pensando como commodity. Você está pensando como produto genérico. Mas ninguém constrói fortuna vendendo genérico. Ninguém fica bilionário sendo igual aos outros. A Seguralta trabalha com seguros. Seguro é um mercado ultra competitivo. Todo mundo vende seguro. Toda cidade tem corretora. Então como que eles crescem enquanto outros quebram? Porque eles não vendem seguro. Eles vendem tranquilidade. Eles vendem relacionamento. Eles vendem um ecossistema de proteção. Eles vendem acesso a produtos que o corretor comum não tem. Eles vendem treinamento. Eles vendem suporte. Eles vendem estrutura. E quando você vende tudo isso junto, o preço deixa de ser o fator decisivo. Por que você não está mais competindo por preço? Você está competindo por valor. E valor sempre vence preço no longo prazo. As franqueadas de Ibiúna, a Adriane e a Cristiane, dominaram uma cidade competindo com uma corretora que tinha quase 20 anos de mercado. Como? Margem. Elas tinham produtos que a concorrente não tinha. Tinham treinamento que a concorrente não tinha. Tinham suporte que a concorrente não tinha. Então, quando o cliente ia comparar, não era sobre preço. Era sobre quem entregava mais. E aqui está o erro mortal que quebra empresas. Tem franqueadoras gigantes que faturam centenas de milhões, mas dão prejuízo todo mês. Como? Porque cobraram taxa de royalty errada lá no começo? Porque não fizeram a conta direito? Porque acharam que volume ia resolver? E agora, quanto mais franquia vendem, mais dinheiro perdem. É um tiro no pé em câmera lenta. Reinaldo viu isso de perto. Uma cliente deles tem 150 franquias e sangra dinheiro todo mês.
E não tem saída fácil, porque se aumentar o royalty, os franqueados se revoltam, se não aumentar, quebra. É a armadilha da margem baixa. Então aqui está a lição que você precisa tatuar na mente. Antes de escalar, antes de crescer, antes de abrir filial, antes de contratar, antes de qualquer coisa, você precisa garantir que a matemática funciona, que a margem está saudável, que o negócio se sustenta, porque crescer com margem ruim não resolve, só acelera a falência. E a pergunta honesta que você precisa responder é: qual é a margem real do seu negócio? Não a margem que você gostaria de ter, não a margem que você acha que tem, mas a margem real. Depois de pagar tudo, depois de contar tudo, depois de ser brutalmente honesto com os números. Porque se a resposta for 10, 15%, você não tem um negócio saudável. Você tem um emprego disfarçado. E emprego não constrói riqueza. Margem alta constrói. Lição 7. Sem gestão, gigantes caem. Deixa eu te contar uma história que vai fazer você repensar tudo sobre crescimento. Porque a gente vive numa cultura que glorifica tamanho. Quanto maior, melhor. Mais funcionários, mais faturamento, mais clientes. Mas tamanho sem gestão não é império. É castelo de areia esperando a primeira onda. Tinha uma franqueadora do mesmo segmento da Seguralta. Chegaram a ter 300, 400 franquias. Eram gigantes, eram referência. Todo mundo falava deles. E aí quebraram. Fecharam, viraram centenas de processos na justiça, deixaram um rastro de destruição. Como que uma empresa com 300 franquias quebra? Como que você chega nesse tamanho e desmorona? A resposta é simples e assustadora. Falta de gestão. E Reinaldo viu isso acontecer de camarote, porque o dono dessa franqueadora era da mesma cidade que ele. E quando Reinaldo viu que o cara estava indo mal, ele sentou para conversar. Fez uma proposta. Eu absorvo seus clientes. Seus franqueados, eu já tenho estrutura operacional para tocar isso. A gente faz uma transição, você sai minimamente bem. Seus franqueados não ficam órfãos. Sabe qual foi a resposta? Não, por orgulho, por arrogância, por vaidade. Porque ele jamais venderia para um concorrente. Resultado? Quebrou de vez. E todo mundo perdeu. Os franqueados, os funcionários, os fornecedores. Todos. E aqui mora uma verdade incômoda. Tamanho não protege você. Às vezes até atrapalha, porque quanto maior você fica, maior é a inércia. É tipo pilotar um transatlântico. O Reinaldo fez uma analogia perfeita sobre isso. Ele contou que o pai dele adorava pescar. E quando ele tinha 14 anos, o pai deixava ele pilotar o barquinho de alumínio com motor Johnson 15. E virar aquele barquinho era fácil. Você virava o volante, o barco respondia na hora. Mas agora imagina pilotar um transatlântico. Você vira. E o navio demora muito, porque ele é gigante, porque ele tem inércia, e quando o seu negócio fica grande, ele vira um transatlântico. Se você não tiver gestão, se você não tiver indicadores claros, se você não souber exatamente para onde está indo, você é um transatlântico à deriva. E quando você percebe que está indo na direção errada, já é tarde demais para virar. Então gestão não é luxo, não é coisa de empresa grande. Gestão é o que separa construção de destruição. E gestão começa com indicadores, com números claros, com métricas que não mentem. Reinaldo olha alguns indicadores essenciais: satisfação de cliente, satisfação de franqueado, EBITDA, faturamento bruto. E um que eu achei genial: quantos produtos cada cliente tem. Eles consideram saudável quando um cliente tem no mínimo 2 produtos: seguro do carro e da casa, ou carro e vida, ou casa e saúde. Porque quando o cliente tem 2, 3 produtos com você, ele não sai, ele está amarrado. Não por contrato, mas por conveniência, por confiança, por relacionamento. E esse indicador específico mostra uma coisa brutal sobre retenção, porque é muito mais fácil vender o segundo produto para o mesmo cliente do que conquistar um cliente novo. Cliente que confia em você compra de novo, e de novo, e de novo. Mas tem empresas que não olham isso, não sabem quantos produtos por cliente tem,
não sabem a taxa de retenção, não sabem o custo de aquisição, vão no achismo, no feeling. E feeling quebra a empresa. Teve um caso que Reinaldo contou de uma cliente da empresa de formatação de franquias deles. Ela tem 150 franquias, 150, e dá prejuízo todo mês. Todo mês. Como? Porque lá no início, quando ela estava formatando, ela errou na precificação do royalty, cobrou menos do que deveria e agora está presa, porque quanto mais franquia ela vende, mais prejuízo ela tem. E sabe qual foi o conselho que ele deu para ela? Brutal, honesto, difícil. Ele falou: você tem duas opções. Ou você reúne os franqueados mais antigos, explica a situação real e muda o royalty. Ou você quebra. E se você quebrar, eles quebram junto. Então é melhor ter um atrito agora do que falir depois. Vai criar revolta? Vai. Vai ser desconfortável? Muito. Mas é melhor ter essa conversa difícil do que fingir que está tudo bem enquanto a empresa sangra até a morte. E isso é gestão. Gestão não é só olhar o que está bom. É ter coragem de olhar o que está ruim e corrigir, mesmo que doa, mesmo que seja impopular, porque a alternativa é pior. Então aqui vai a pergunta honesta. Você realmente conhece os números do seu negócio? Você sabe qual cliente dá lucro e qual dá prejuízo? Você sabe quanto custa adquirir um cliente novo? Você sabe a taxa de retenção? Você sabe o ticket médio? Você sabe a margem real por produto? Porque se você não sabe, você está pilotando no escuro. E pilotar no escuro funciona até você bater. E quando você bate num transatlântico, não é um arranhão, é um naufrágio. Lição 8. Perfil comercial não se negocia. Essa lição aqui vai contra todo o discurso motivacional que você já ouviu. Vai contra aquele papo de você pode ser o que quiser. Vai contra a ideia de que basta querer e se esforçar. E é justamente por isso que ela é tão valiosa, porque ela te poupa de desperdiçar anos tentando ser algo que você não é. Reinaldo foi categórico nesse ponto. Quando perguntaram sobre o perfil ideal para ser franqueado da Seguralta, ele não enrolou. Não disse que qualquer um pode, ele disse a verdade crua. Se você não tem perfil comercial, esquece, não adianta. E aí ele soltou uma frase que é politicamente incorreta, mas absolutamente verdadeira. Você pode pegar uma pomba e tentar treinar ela como águia. Pode investir tempo, recursos, paciência, mas a pomba sempre vai ser pomba, não tirando as virtudes da pomba. Aliás, o Espírito Santo é representado por uma pomba branca. Mas no mundo comercial, no mundo de negócios, você precisa de perfil águia. Isso quer dizer que quem não é comercial não pode empreender? Não. Quer dizer que quem não é comercial não pode empreender sozinho num negócio que depende de vendas. Porque vendas é a espinha dorsal de qualquer empresa. Sem vendas não existe receita. Sem receita não existe negócio. É simples assim. E aqui está o erro que destrói sonhos. Tem gente que quer empreender, tem dinheiro para investir, tem vontade, tem determinação, mas não tem perfil comercial. E aí vem com aquele discurso: mas eu vou aprender, eu tenho muita vontade, eu estou disposto a me dedicar. E o Reinaldo respondeu: vontade não paga conta. Se não vender, esquece. É duro? É, mas é a verdade. Porque no mundo do empreendedorismo, resultado é o que importa. Não intenção, não esforço. Resultado. E se você não tem a musculatura necessária para gerar resultado, você não vai sobreviver. Mas ele deixou uma porta aberta. Se você não é comercial, mas quer empreender nesse mercado, você precisa trazer alguém que seja um sócio, um comercial contratado. Alguém que tenha esse DNA, porque aí a conta fecha, você cuida da gestão, a outra pessoa cuida das vendas. E ele deu exemplos reais de franqueados com perfis completamente diferentes. Tem bancário, tem advogado aposentado, tem gente que já empreendeu antes, mas todos têm uma coisa em comum: afinidade com a área comercial. Porque seguro é relacionamento, é conversa, é presença, é fazer contatos. Se você é o tipo de pessoa que não gosta de gente, que prefere ficar sozinho, que não curte interação social, esse negócio não é para você.
Simples assim. E aqui está uma história incrível que quebra o próprio preconceito. O Reis, advogado, já aposentado, confortável na vida, foi procurar a Seguralta e o Reinaldo pensou: ah, não vai dar muito certo não. Um advogado aposentado querendo virar corretor de seguros? Complicado. Mas deu uma chance. E o Reis começou a trabalhar. E sabe em quanto tempo ele recuperou o investimento? 2 meses. 60 dias. Um cara que teoricamente já tinha resolvido a vida, que não tinha necessidade, que poderia estar curtindo a aposentadoria. Mas ele tinha perfil. Ele gostava de gente. Ele gostava de relacionamento. E isso fez toda a diferença. Então a lição aqui não é: você não pode. A lição é: seja honesto sobre quem você é. Porque autoconhecimento é o ativo mais valioso no empreendedorismo. Se você conhece suas forças, você dobra nelas. Se você conhece suas fraquezas, você compensa elas. Agora, se você é o cara que tem energia social, que gosta de conversar, que faz amigos em qualquer lugar, que tem facilidade de criar conexão, então vendas é seu jogo. E aí é só questão de método, de aprender a técnica, de entender gatilhos, de dominar objeções. Mas se você é o contrário disso, se você precisa se forçar para socializar, se você acha desgastante estar com pessoas, não tente se enganar. Não force uma carreira que vai contra a sua natureza, porque você pode até ter resultado no curto prazo, mas vai se destruir no longo prazo. E tem outro ponto que o Reinaldo levantou. Perfil comercial não é só sobre ser extrovertido. É sobre 3 coisas específicas. Primeira, gostar de gente e fazer contatos. Segunda, não se acomodar com a mediocridade. Terceira, ter espírito colaborativo. A segunda era interessante, porque você pode gostar de vender, mas se você se acomoda fácil, se você fica satisfeito com o mínimo, você nunca vai chegar longe. Você vai ter um negócio mediano, vai sobreviver, mas nunca vai dominar. E a terceira é sobre entender que franquia é jogo coletivo. Não é você sozinho, é você fazendo parte de uma rede. E rede funciona quando as pessoas colaboram, quando um ajuda o outro, quando tem troca, quando tem generosidade. Então, no final das contas, perfil comercial é a combinação de habilidade social, inconformismo e espírito de equipe. Se você tem esses 3, você tem chances reais. Se você não tem, não force. Encontre outro caminho, porque empreender já é difícil o suficiente quando você está jogando com suas forças. Imagina quando você está jogando contra a sua natureza. Você não aguenta. Lição 9. Nunca prejulgue as pessoas. Existe um erro silencioso que mata oportunidades antes delas nascerem. Um erro que você comete todos os dias sem perceber. Um erro que fecha portas, que afasta talentos, que enterra possibilidades. E esse erro tem um nome: julgamento prematuro. Deixa eu te contar uma história que vai mudar a forma como você olha para as pessoas. Reinaldo estava no escritório quando chegou um candidato para ser franqueado. Reis, advogado, aposentado, 60 e tantos anos, vida resolvida, confortável, tranquilo. E sabe o que passou na cabeça do Reinaldo? Ah, não vai dar muito certo isso aí não. Ele não falou em voz alta, mas pensou, julgou, classificou. Porque a lógica dizia: um advogado aposentado que já tem sua vida ganha, que não tem fome, que não tem necessidade, não vai ter garra para construir do zero, não vai ter disposição para ligar para o cliente, não vai ter energia para fazer acontecer. Mas ele deu uma chance, porque mesmo duvidando, ele não fechou a porta. E aí começou a mágica. O Reis começou a trabalhar. E em 2 meses, 60 dias, ele recuperou todo o investimento que tinha feito na franquia. 2 meses. E o Reinaldo teve que engolir o próprio julgamento. Teve que admitir que estava errado. E sabe o que ele disse publicamente? Por isso que eu falo assim: não prejulgue ninguém. Porque aqui está a armadilha mortal do julgamento. A gente olha para o exterior e acha que conhece o interior. A gente vê idade e acha que sabe energia. A gente vê formação e acha que sabe habilidade. A gente vê aparência e acha que sabe competência. Mas não sabe, não conhece, não tem ideia. O Reis não precisava do dinheiro, mas ele tinha propósito. Ele queria algo que a aposentadoria não dava: relevância, sentido,
contribuição. Ele queria acordar de manhã com uma missão. Ele queria construir algo. E quando você tem propósito, idade não importa, passado não importa, formação não importa. Você encontra um jeito. E tem outro caso que destrói ainda mais esse mito do julgamento. A Adriane e a Cristiane. As duas trabalhavam no banco. Eram bancárias. E bancário todo mundo sabe. Ambiente corporativo, processos engessados, hierarquia rígida. Não é exatamente o perfil que você imaginaria para dominar uma cidade vendendo seguros, certo? Errado. Elas estudaram por 1 ano e meio antes de tomar a decisão. Analisaram, pesquisaram, compararam ser corretor sozinho versus ser franqueado. E escolheram a Seguralta porque queriam nascer grandes. Não queriam competir com corretores que tinham 30 anos de mercado com os mesmos produtos. Queriam diferencial. E nasceram grandes. Em 3 anos, elas compraram a carteira da maior corretora de Ibiúna. Uma corretora que tinha quase 20 anos de existência. A concorrência não aguentou a pressão e foi pedir para elas comprarem. Senão, ia quebrar. Hoje, elas têm 5.000 clientes. 5.000. Numa cidade de 70.000 habitantes. Elas dominaram. E faturam mais de R$1 milhão por ano em comissão. Tem 7 funcionários, um escritório de 130 metros quadrados e já estão abrindo a 2ª unidade em Sorocaba, estudando a 3ª, 2 ex-bancárias, que se alguém olhasse e pensasse, elas vêm do banco, não vão ter jogo de rua, não vão ter agressividade comercial. Errado. Completamente errado. Porque elas tinham algo que muita gente com perfil ideal não tem. Método, disciplina, análise, estratégia. E aqui mora a lição mais profunda dessa história. Prejulgar não é só errado moralmente, é burrice estratégica. Porque quando você julga, você fecha sua própria mente. Você deixa de ver potencial. Você perde oportunidades. Você afasta pessoas que poderiam agregar valor absurdo. Quantas vezes você deixou de contratar alguém porque achou que não tinha o perfil? Quantas vezes você descartou um candidato porque ele não parecia encaixar? Quantas vezes você perdeu um negócio porque julgou o cliente pelo sapato que ele usava? Tem uma história clássica de vendas. Um cara entra numa loja de carros de luxo, chinelo, bermuda, camiseta velha. Os vendedores olham e pensam, esse aí não tem dinheiro, e ignoram. Um vendedor novato, que não tinha aprendido ainda a julgar, vai atender. Conversa. Mostra os carros. E o cara compra, à vista, em dinheiro, porque era dono de uma empresa gigante e tinha ido direto da praia. Os vendedores que julgaram perderam a comissão e aprenderam a lição da pior forma possível. Então aqui está a verdade nua e crua. Você não sabe o que a pessoa é capaz até dar a chance. Você não conhece a história de ninguém. Você não sabe as batalhas que ela já venceu. Você não sabe o fogo que ela tem por dentro. E o mais irônico, muitas vezes as pessoas que parecem ter tudo a seu favor são as que desistem primeiro. E as que ninguém apostava são as que constroem impérios. Porque sucesso não vem de condições perfeitas, vem de fome, de vontade, de propósito. E isso não tem cara, não tem idade, não tem diploma. Então da próxima vez que você olhar para alguém e pensar não vai dar certo, segura esse julgamento. Dá a chance, porque talvez, só talvez, você esteja olhando para o próximo Reis. Para o próximo caso de sucesso. Para o próximo exemplo que vai te fazer comer suas próprias palavras. E se você errar? Se realmente não der certo, você perdeu o quê? Um pouco de tempo. Mas se der certo, você ganhou um talento, um parceiro, um resultado e aprendeu a maior lição de todas. Nunca, jamais, em hipótese alguma, subestime as pessoas. Lição 10. Humildade não é simplicidade, é tratamento. Essa lição aqui é pessoal, dolorosa, transformadora, porque ela vem de um lugar de cicatrizes, de rejeição, de preconceito e de uma decisão consciente de nunca fazer com os outros o que fizeram com ele. Reinaldo tinha 20 e poucos anos. O pai dele era empresário, dono de corretora, tinha uma posição na cidade, tinha nome, tinha respeito. E o filho podia facilmente entrar no negócio da família, assumir um cargo, ter uma vida confortável, mas ele escolheu outro caminho. Ele entrou numa multinacional americana vendendo produto para emagrecer de porta em porta.
E para identificar, ele tinha que usar um button no peito. Um button ridículo escrito: perca peso agora. Pergunte-me como. Imagina a cena, filho de empresário, andando na rua, com um button desses no peito, batendo de porta em porta, ouvindo porta na cara, ouvindo não tenho interesse, sendo ignorado, sendo rejeitado. Mas a pior parte não era a rejeição dos estranhos, era a dos conhecidos. A namorada terminou com ele, por vergonha, porque ela não aguentava ser vista com um cara que tinha aquele button. Os amigos começaram a se afastar. Ele chegava numa festa e as pessoas literalmente se distanciavam. Tinha vergonha de estar perto, porque o pai dele era empresário e o filho tinha virado vendedorzinho de produto de porta em porta. E aqui está a parte que destroça. Essas pessoas que se afastaram, que julgaram, que tiveram vergonha, elas não eram pessoas más. Eram pessoas comuns, pessoas que a gente conhece. Pessoas que vão na igreja, pessoas que dizem amar o próximo, mas que no fundo, lá no fundo, separam as pessoas por classes, por profissões, por aparências. Reinaldo sentiu na pele o peso do preconceito. E aquilo marcou, queimou, deixou cicatriz, mas também plantou uma semente. A semente da humildade verdadeira. Porque ele fez um juramento silencioso. Eu nunca vou fazer isso com ninguém. Nunca. Hoje ele tem a maior casa de São José do Rio Preto. Acabou de importar um Rolls Royce. É um dos maiores empresários da cidade. Fatura 1 bilhão por ano. Mas sabe o que ele fez questão de dizer? Com muita humildade. Ele não estava se gabando, não estava ostentando, estava ilustrando uma transformação. Porque ele poderia ter virado tudo aquilo e ter se tornado arrogante. Poderia olhar para os que rejeitaram ele e dizer: viram? Eu sou maior que vocês agora. Poderia tratar mal quem tem menos. Poderia ser prepotente com quem está começando. Mas ele fez o contrário. Ele trata todo mundo igual. Da faxineira ao CEO. Do entregador ao investidor. Do estagiário ao diretor. Porque ele sabe o que é estar embaixo. Ele sabe o que é ser desprezado. E ele decidiu que nunca seria a fonte dessa dor para outra pessoa. E aqui está a diferença entre simplicidade e humildade que a maioria não entende. Simplicidade é sobre como você se veste. Humildade é sobre como você trata. Você pode ser simples e arrogante, pode usar roupa básica e olhar para os outros com desprezo. Da mesma forma que você pode ter Rolls Royce e tratar o manobrista com respeito. Humildade não tem nada a ver com o tamanho da sua casa ou do seu carro. Tem a ver com o tamanho do seu coração, com a forma como você enxerga as pessoas, com a consciência de que ninguém é melhor que ninguém. Somos todos iguais em essência, com funções diferentes, mas iguais. E sabe o que mais? Reinaldo fez questão de dizer isso publicamente sobre mim no podcast. Ele falou: Joel, das pessoas que eu conheço desse mundo digital, esse é um cara de verdade, um cara que tem coração. E uma das coisas que eu mais admiro em você é seu carisma. Você circula bem em qualquer lugar. Todo mundo gosta de você. Porque essa é sua essência. Você nunca mudou. E aquilo me tocou fundo. Porque é exatamente isso que eu tento ser. Porque eu também já estive embaixo. Já fui desprezado. Já fui ignorado. Já fui tratado como menos. E eu também fiz o mesmo juramento. Nunca vou fazer isso com ninguém. Mas aqui está o desafio brutal da humildade. É fácil ser humilde quando você não tem nada. Quando você é pobre, quando você está começando, quando você não tem escolha. Ninguém acorda e fala: hoje eu vou ser arrogante. Não. As pessoas acordam com boas intenções. O problema é o que acontece quando o sucesso chega. Porque sucesso é uma sereia. Ela canta, ela seduz, ela te puxa. E se você não tomar cuidado, ela te afoga. Sucesso te coloca num pedestal. Te cerca de pessoas que concordam com tudo. Te faz acreditar que você é especial. E aos poucos, sem perceber, você começa a mudar. Você começa a tratar o garçom com menos paciência. Você começa a achar que seu tempo é mais valioso que o dos outros. Você começa a ignorar quem não pode te dar nada. Você começa a escolher com quem você fala baseado em status. E pronto, você perdeu sua essência, você virou tudo aquilo que você jurou nunca ser. E o pior, você nem percebe. Porque ninguém te avisa. Todo mundo tem medo de confrontar quem tem poder.
Então você vai mudando, se afastando, se isolando, até virar aquela pessoa que você desprezava quando era jovem. Por isso Reinaldo fez aquela declaração pública. Ele falou para o irmão dele, para o Gustavo: você me segura, você não me deixa mudar, você não deixa o dinheiro mudar quem eu sou. Porque eu preciso de alguém que me diga a verdade, que me puxe a orelha, que me lembre de onde eu vim. E essa é a lição mais valiosa aqui. Você precisa de pessoas ao redor que não tenham medo de você, que possam te confrontar, que possam te dizer quando você está errando. Porque sozinho você não consegue se vigiar o tempo todo. Você precisa de espelhos humanos. Então aqui vai a pergunta que dói, mas precisa ser feita. Você trata todo mundo igual? De verdade? Ou você tem camadas? Você é mais gentil com quem pode te dar algo? Mais atencioso com quem tem poder? Mais paciente com quem tem dinheiro? Porque se a resposta for sim, você perdeu a humildade. E humildade não é opcional no jogo longo. Porque a vida é cíclica. Hoje você está em cima, amanhã pode estar embaixo, e as pessoas se lembram. Se lembram de como você tratou elas quando você tinha poder. Se lembram da indiferença, do desprezo, da arrogância. E quando você cair, e eventualmente todo mundo cai, quem vai te ajudar a levantar? Aqueles que você tratou bem, aqueles que você respeitou, aqueles que você enxergou como iguais. Então, humildade não é virtude, é estratégia de sobrevivência. Lição 11. Caráter é destino. Essa lição aqui é a mais dura de todas, porque ela não tem volta, não tem conserto, não tem segunda chance. Quando você vende sua alma, quando você negocia seus valores, quando você escolhe o atalho sujo, você pode ganhar no curto prazo, mas você perde tudo no longo prazo. Tudo. Reinaldo viu isso acontecer de perto, múltiplas vezes, com pessoas que eram grandes, gigantes, empresas que faturavam centenas de milhões, franqueadoras com 300, 400 unidades. E de repente, colapso total, falência, processos, desgraça. E quando você olha a raiz do problema, você sempre encontra a mesma coisa: desonestidade. Sempre. Teve um cara muito conhecido do segmento de franquias que quebrou feio. E sabe como começou? Ele roubou a ideia do cunhado. O cunhado tinha criado um modelo de negócio. Tinha compartilhado com ele. Confiava nele. E o cara pegou a ideia e lançou primeiro. Traiu a confiança. Traiu a família. Por ganância. E aquilo deu certo por um tempo. Ele cresceu. Ficou conhecido. Ganhou dinheiro. Mas o final, horrível. Porque quando você começa errado, você não consegue parar. Vira um vício. Vira um padrão. Você justifica. Você racionaliza. Você normaliza. E a última tacada dele foi vender cotas de franquia para investidores. Ele montava franquia, vendia pedaços para várias pessoas, assinava pelos investidores sem eles saberem, levantava uma grana gigantesca e mandava para fora do Brasil. Literalmente roubou. E quando descobriram, já era tarde. Ele tinha sumido. E deixou centenas de pessoas quebradas, famílias destruídas, sonhos estilhaçados. E aqui está a lição que dói, mas precisa ser dita. Você pode enganar as pessoas por um tempo, mas não para sempre. A verdade sempre vem à tona. Sempre. Pode demorar meses, anos, décadas até, mas vem. E quando vem, quando o castelo de cartas desmorona, não tem como reconstruir, porque você perdeu a única coisa que realmente importa: confiança. E confiança não se recupera. Você pode pedir desculpas, pode chorar, pode prometer mudança, mas as pessoas nunca mais vão acreditar em você da mesma forma. Reinaldo contou que teve pessoas que passaram a perna nele quando ele era mais novo. Pequenas quantias. 20 mil, 30 mil reais, na época do IA, porque era dinheiro que ele precisava. Mas ele deixou para lá, não processou, não se vingou, seguiu em frente. E sabe o que aconteceu com essas pessoas? Hoje estão passando dificuldade, enquanto ele só cresceu. E ele não está dizendo isso com prazer sádico. Ele está dizendo como constatação, como evidência de um princípio universal. O que você faz volta. Sempre. E tem uma frase dele que deveria estar gravada em pedra. Tudo aquilo que a gente faz de bom ou de ruim vai voltar para a gente aqui mesmo nessa vida. Você paga aqui, nessa vida, nesse plano.
Você não precisa esperar julgamento divino. O universo te cobra aqui, porque aqui está a verdade sobre caráter que poucos entendem. Caráter não é sobre o que você faz quando todo mundo está olhando. É sobre o que você faz quando ninguém vê. É sobre as decisões que você toma no escuro. É sobre se você pega o troco errado e devolve. Se você acha uma carteira e procura o dono. Se você promete e cumpre mesmo quando ninguém vai cobrar. E o mercado percebe. Pode não perceber hoje, mas percebe. Porque no longo prazo todo mundo se conhece. Todo mundo sabe de todo mundo. E sua reputação te precede. Tem uma história que ilustra isso perfeitamente. Quando aquela franqueadora gigante começou a quebrar, o dono era de São José do Rio Preto, mesma cidade do Reinaldo. E Reinaldo viu que o cara estava em dificuldade. Podia ter comemorado. Podia ter aproveitado para destruir o concorrente. Mas fez o contrário. Ele chamou o cara para conversar. Olhou nos olhos e fez uma proposta honesta. Eu absorvo seus franqueados, seus clientes. Faça uma transição digna. Você sai minimamente bem. E todo mundo ganha. Mas sabe qual foi a resposta? Não. Por orgulho, por arrogância, por vaidade. Porque ele jamais venderia para um concorrente. E aí ele quebrou de vez. E todo mundo perdeu. Menos o Reinaldo, que tentou fazer o certo mesmo sem ser obrigado. E essa é a diferença entre pessoas de caráter e pessoas sem caráter. Pessoas de caráter tentam fazer o certo mesmo quando custa, mesmo quando ninguém vai saber. Mesmo quando não vão ganhar nada com isso. Porque para elas fazer o certo não é estratégia, é identidade. Então aqui vai a pergunta mais importante desse roteiro inteiro. Quem você é quando ninguém está olhando? Quando você pode mentir e ninguém vai descobrir? Quando você pode roubar e ninguém vai ver? Quando você pode trair e ninguém vai saber? Porque essa é a medida real do seu caráter. Não suas conquistas, não seu patrimônio, não seus títulos, mas quem você é no escuro, sozinho, com sua consciência. E se você não gosta da resposta, se você sabe que tem comprometido seus valores, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de voltar. Porque o pior erro não é errar, é persistir no erro, é normalizar, é justificar. Porque no final das contas, você pode enganar o mundo inteiro, mas você não engana você mesmo. Você sabe. E ter que viver com isso, ter que olhar no espelho todo dia sabendo que você vendeu sua alma, isso é um inferno que dinheiro nenhum compra saída. Então escolha caráter, sempre. Mesmo quando custar, mesmo quando doer, mesmo quando parecer que você está perdendo. Porque no jogo longo, caráter sempre vence. Sempre. Lição 12. Propósito é maior que lucro. Essa é a lição final. Aqui fecha o ciclo. Aqui explica tudo. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, todo o sucesso imaginável, todo o reconhecimento possível. Mas se você não tiver propósito, você acorda vazio. Todas as manhãs. Todos os dias. Até morrer. Reinaldo faturou R$1 bilhão ano passado. Só a Seguralta. Sem contar o grupo inteiro. 1 bilhão. Deixa eu repetir, porque esse número precisa entrar. R$1 bilhão. Ele tem a maior casa de São José do Rio Preto. Acabou de importar um Rolls Royce, tem investimentos, tem patrimônio, tem segurança financeira para várias gerações. Se ele quiser, ele pode se aposentar hoje. Agora, viver de renda para o resto da vida sem trabalhar um dia sequer. Então por que ele continua? Por que ele acorda de manhã? Por que ele trabalha? Por que ele se dedica? Não é pelo dinheiro. Com certeza não é pelo dinheiro. Ele já tem mais dinheiro do que vai conseguir gastar. É pelo propósito. E o propósito dele tem um nome: realizar e proteger sonhos. Ele perdeu a mãe em 2017. Perdeu o pai em 2019. 2 anos de diferença. E ambos tinham seguro, e quando ele precisou dar o último adeus, quando ele precisou organizar o enterro, ele não teve que escolher o caixão mais barato. Não teve que pedir dinheiro emprestado. Não teve que fazer vaquinha. Não teve que passar pela humilhação de não conseguir dar dignidade para os pais. Porque o seguro cobriu tudo. E naquela hora, naquele momento de dor profunda, ele entendeu o valor real do que ele faz. Não é sobre apólice, não é sobre comissão, não é sobre números, é sobre dignidade, é sobre tranquilidade, é sobre olhar para os pais no último momento e dizer:
eu consegui cuidar de vocês até o final. E tem gente que não tem isso. Tem gente que perde os pais e precisa escolher entre comer no mês ou dar um enterro digno. Tem gente que bate um carro e perde o carro e continua pagando as parcelas por 4 anos de algo que não existe mais. Tem gente que fica doente e não consegue atendimento porque não tem plano de saúde. E o trabalho dele, o trabalho de cada franqueado, é evitar isso, é proteger, é dar essa tranquilidade. Porque na hora que o problema chega, e problema sempre chega, ter essa rede de proteção faz toda a diferença. Esse é o propósito. E propósito te sustenta quando o dinheiro não motiva mais. Propósito te acorda, te anima, te dá razão, te faz querer ser melhor. Não para você, mas para as pessoas que você serve. E aqui está a diferença brutal entre empreendedores que constroem legado e empreendedores que só acumulam dinheiro. Os que só acumulam param quando têm o suficiente. Vendem, se aposentam, somem, porque para eles sempre foi sobre dinheiro. E dinheiro tem limite de satisfação. Mas os que têm propósito, esses nunca param. Eles morrem trabalhando. Não porque precisam, mas porque amam. Porque aquilo é maior que eles. É uma missão, um chamado, uma razão de existir. O pai do Reinaldo fundou a Seguralta há 58 anos. 58 anos, gente. Mais de meio século. E ele trabalhou até o fim. Não porque era obrigado, mas porque aquilo era parte dele. Era sua identidade, seu legado. E o Reinaldo carrega isso. Carrega o nome. Carrega a responsabilidade. Carrega o peso de honrar a memória. E quando ele fala sobre isso, quando ele conta que o pai sempre teve uma preocupação sobre o que seria do filho, quando ele não estivesse mais aqui, você sente a emoção, a verdade, a profundidade, porque o pai via um filho tímido, um filho que congelava na frente das pessoas, que não queria apresentar trabalho na escola, que ficava vermelho e se preocupava. O que vai ser dele quando eu morrer? Como ele vai sobreviver nesse mundo? E hoje? Hoje esse filho tímido comanda um império, fala para milhares de pessoas, lidera centenas de franqueados, impacta milhões de vidas, não porque deixou de ser tímido, mas porque encontrou um propósito maior que o medo. E o pai, onde quer que esteja, está vendo, está orgulhoso, porque o filho não só continuou o legado, ele multiplicou, ele expandiu, ele transformou. Então aqui vai a pergunta final. Aqui realmente importa. Aqui define tudo. Qual é o seu propósito? Por que você acorda? O que te move além do dinheiro? Se você ganhasse 1 bilhão amanhã e nunca mais precisasse trabalhar, o que você faria? Porque se a resposta for eu pararia de trabalhar e viveria na praia, você não tem propósito. Você tem um emprego que odeia disfarçado de negócio. Mas se a resposta for eu continuaria fazendo exatamente o que faço porque isso me completa, aí sim. Aí você tem propósito, e propósito é o único combustível que não acaba, o único que te sustenta nas crises, o único que te faz levantar quando tudo desmorona. Porque no final das contas, a vida não é sobre quanto você acumula, é sobre quanto você serve. Não é sobre o tamanho da sua conta bancária, é sobre o tamanho do seu impacto. Não é sobre quantas coisas você tem, é sobre quantas vidas você tocou. E quando você morre, ninguém vai lembrar do seu carro, do seu relógio, da sua casa. Vão lembrar se você fez diferença, se você ajudou, se você protegeu, se você amou. Então encontre seu propósito, viva ele, respire ele, construa tudo em cima dele. Porque no final, propósito é a única coisa que sobra, o único legado que não apodrece, a única herança que vale a pena deixar.